O Evangelho Secreto de Pistis Sophia, a verdade oculta sobre Jesus. Antes de tudo, é importante te avisar que o que será revelado aqui pode mudar completamente sua visão sobre o que realmente aconteceu com Jesus após a ressurreição. A história contada pela religião tradicional é apenas uma parte a menor delas. Existe um outro lado mantido em silêncio por séculos, registrado em manuscritos secretos que somente agora começam a ser revelados com mais profundidade. Um convite à verdade oculta. Portanto, se você chegou até este vídeo, permaneça até o fim. Não se trata de te convencer, mas de te entregar conhecimento. Porque se o que está escondido vier à tona, tudo muda. Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Se esse tipo de conteúdo desperta em você a sede pela verdade, já se inscreva e continue com a gente nessa jornada. O que você conhece como ensinamentos de Jesus é apenas a ponta do iceberg, o que foi autorizado a ser incluído na Bíblia. Representa uma fração mínima do que ele teria revelado após sua ressurreição. De acordo com o texto conhecido como Pistis Sophia, um dos evangelhos gnósticos mais complexos e profundos, Jesus permaneceu com seus discípulos por 11 anos após ter ressuscitado. Jesus ressuscitado, 11 anos de ensinamentos secretos. A forma glorificada. Porém, não em carne, como nos contam os relatos canônicos, mas em uma forma espiritual glorificada, ensinando verdades tão elevadas que apenas poucos foram capazes de compreender. Origem do manuscrito. Esse evangelho, de origem copta e redigido entre o segundo e o terceiro século, é considerado um dos registros mais completos da cosmologia gnóstica. Ele não se limita a narrar eventos terrenos. Conteúdo profundo. Ao contrário, ele mergulha nas camadas mais profundas do universo, da alma humana e do drama espiritual da existência. E tudo isso é transmitido por meio de um extenso diálogo entre Jesus e seus discípulos, com destaque absoluto para Maria Madalena. Maria Madalena, a discípula silenciada. Madalena aparece como a figura que mais compreende os mistérios revelados. Ela questiona, interpreta e reflete sobre cada ensinamento com sabedoria incomum. Em contrapartida, apóstolos como Pedro demonstram incômodo diante de sua inteligência espiritual. Isso já nos dá pistas de por que a Igreja, séculos depois, rebaixou sua imagem à de uma pecadora arrependida. Ela sabia demais. Mas afinal, o que Jesus teria revelado nesses 11 anos de ensinamentos espirituais secretos? O Pistis Sophia nos transporta para realidades além da matéria. Ele descreve mundos, reinos e hierarquias espirituais que não têm equivalente na teologia oficial. Os 13 reinos celestes e a queda de Sofia. 13 reinos celestes. Ele fala de 13 regiões celestes habitadas por entidades de luz, mas também por arcontes, seres que aprisionam as almas humanas na ignorância e no sofrimento. Sofia, o ser divino. E é nesse cenário que surge a figura de Sofia ou sabedoria, um ser divino que tenta ascender sozinha ao Altíssimo, mas ao agir sem a permissão do Pai da Luz, ela cai. O aprisionamento. Cai nos mundos inferiores, onde sofre, é atormentada, enganada e aprisionada pelos arcontes. O nome Pistis Sophia une dois conceitos. Pistis, que significa fé, e Sofia, sabedoria. Essa junção não é à toa. Representa o drama da alma, que mesmo cheia de sabedoria, quando se afasta da luz e tenta encontrar o caminho sozinha, cai e precisa passar por um longo processo de purificação e arrependimento para retornar à sua origem. O drama cósmico da alma humana. Em um dos trechos mais simbólicos do Evangelho, Jesus diz: Sofia olhou para as alturas, viu a luz e desejou alcançá-la. Mas ao tentar subir sem autorização, foi lançada nos mundos inferiores. Lá ela clamou por ajuda e eu a ouvi. O que está sendo descrito aqui não é apenas a história de uma entidade celeste, é o espelho da condição humana. Cada alma que habita este mundo material é de alguma forma uma Sofia caída. E é por isso que esse Evangelho incomoda tanto. Ele nos tira do lugar de pecadores submissos e nos coloca como protagonistas de um drama cósmico, onde a redenção não vem por crença cega, mas pela recuperação do conhecimento perdido à gnose. Os arcontes, guardiões da ignorância. Natureza dos arcontes. Outro ponto fascinante do Pistofia é sua descrição dos arcontes. Eles são os guardiões dos éons inferiores, entidades que se alimentam da ignorância humana e fazem de tudo para impedir que as almas retornem à luz. Distorção da verdade. O texto não os nomeia diretamente como demônios, mas deixa claro que são forças que distorcem a verdade, criam ilusões e manipulam a realidade. O Criador material. Um deles, inclusive, é associado ao Criador do mundo material, em outras palavras, o Deus do Antigo Testamento. Isso mesmo. Segundo o Pistis Sophia e diversos outros evangelhos gnósticos, o Deus que criou o mundo visível não é o Deus Supremo.
Ele é uma entidade limitada, arrogante, que se acredita ser o único, mas está aprisionado em sua própria ignorância. No idioma original, esse ser é chamado de Alda Bawot e representa a raiz do sistema de controle espiritual que mantém as almas presas à roda do sofrimento. Jesus, o emissário da luz verdadeira. Jesus então aparece no Piste e Sofia não como o Salvador que morre para pagar pecados, mas como o emissário da luz verdadeira que desce aos mundos inferiores para despertar Sofia e com ela todas as almas que dormem. Eu não desci por acaso, nem por compaixão apenas. Desci porque vi a Sofia em agonia, clamando por libertação, e sua voz alcançou o Altíssimo. Essas palavras mostram um Cristo que age por ressonância com o sofrimento genuíno da alma e não por obrigação teológica. Um Cristo que responde ao clamor interior de quem mesmo no erro, deseja sinceramente retornar à verdade. E esse clamor, segundo Piste Sofia, é o que ativa o processo de redenção. Por isso, o Evangelho dedica mais de 30 passagens apenas aos clamores de Sofia. Cada um deles é uma oração, um grito, uma confissão. E Jesus responde a cada um com explicações, códigos de luz e ensinamentos secretos, como se fosse um mestre iniciando sua discípula em uma escola espiritual além do tempo. Maria Madalena, a discípula iluminada. É também aqui que Maria Madalena brilha. Ela não apenas compreende os clamores de Sofia, como interpreta suas metáforas, conecta com as palavras de profetas antigos e formula perguntas que desnudam o significado oculto de cada ensinamento. Em uma dessas passagens, após Madalena interpretar com perfeição uma das respostas de Jesus, ele diz: Tu és bem-aventurada, Maria, compreendeste de forma espiritual e tua alma é luminosa. Essa afirmação, que nunca foi feita a nenhum outro apóstolo nos evangelhos canônicos, mostra o quanto a tradição gnóstica considerava Madalena como a verdadeira discípula iluminada. Por que a Igreja rejeitou este evangelho? Ameaça ao sistema. Mas se esse evangelho é tão revelador, por que a Igreja o rejeitou? A resposta é simples. Ele ameaça o sistema. Salvação interior. O Piste Sofia ensina que a salvação está dentro de cada um, que a alma pode ascender por meio do arrependimento sincero e do conhecimento oculto. Sem intermediários. Ele não exige templos, dízimos, nem sacerdotes intermediários, apenas a sede pela verdade. E isso não interessava ao Império Romano, nem ao clero que se formou em sua esteira. Ao longo dos séculos, textos como esse foram caçados, queimados ou esquecidos, mas não desapareceram. O Pistofia foi preservado em manuscritos secretos por comunidades gnósticas e monásticos do deserto. Foi redescoberto por exploradores europeus no Egito e traduzido posteriormente. Mas até hoje sua leitura não é incentivada e para muitos fiéis sequer é conhecida. O que foi escondido de você? Agora que você conhece um pouco do que esse texto contém, a pergunta que fica é: por que esconderam isso de você? O que mais está oculto dentro das palavras não ditas de Jesus? E o que mais Madalena sabia, mas foi silenciada para que o sistema permanecesse de pé? Vamos continuar mergulhando juntos nesse evangelho misterioso, revelando camada por camada do que ele tem a nos ensinar. No evangelho de Piste Sofia, Jesus inicia cada revelação com uma intenção clara: preparar os discípulos para atravessar os véus que separam o mundo visível do invisível. Ele não ensina doutrinas, mas caminhos espirituais. Sua linguagem é simbólica, iniciática, repleta de códigos, nomes celestiais e descrições dos planos superiores. Os éons, reinos entre a luz e as trevas. Anéis em espiral. Os éons são como anéis em espiral que cercam o mundo dos homens. Cada alma, ao morrer, deve passar por eles, e cada um exige sinais, selos e luz. Salvação não automática. Aqui o Cristo gnóstico revela que a salvação não é automática, nem garantida por fé cega. A alma precisa ter se purificado, ter acumulado luz e conhecer os mistérios. Labirinto cósmico. No Piste Sofia, o universo é como um gigantesco labirinto de luz e trevas, onde cada decisão espiritual altera a rota da alma. O mapa interior. E o mapa para escapar está dentro de nós, mas foi apagado. Por isso, Jesus desceu para reacender esse mapa em quem está pronto. Nada é dito de forma literal. Cada resposta carrega 7 camadas de significado e somente aqueles com olhos para ver conseguem decifrar o que está sendo dito. Uma das primeiras lições reveladas por Jesus nesse evangelho é sobre a natureza dos éons, os reinos de luz e trevas, que compõem os mundos intermediários entre a criação e o pleroma, o domínio supremo do Pai da Luz. Os 13 clamores de Sofia. E quem está pronto? O texto não diz que são os puros, os santos ou os obedientes, mas sim os que clamam com sinceridade, como Sofia fez. Sua queda não foi por maldade, mas por um desejo ardente de voltar ao Pai.
Ao tentar subir ao céu sozinha, sem o selo da permissão divina, ela foi capturada pelos arcontes e lançada nas trevas. Ali presa, ela entoou 13 clamores, um para cada e de sofrimento que atravessou. Em cada um deles suplicou perdão, luz e libertação. E Jesus ouviu a cada clamor de Sofia. Jesus respondia com uma chave espiritual. E cada chave era, ao mesmo tempo, um ensinamento para os discípulos e um espelho para nossas próprias quedas. Em um desses momentos, ele explica: a alma que deseja regressar deve primeiro reconhecer que caiu, depois deve se purificar do orgulho, pois quem tenta alcançar o alto sem humildade será puxado para baixo pelos que guardam os portais. O clamor da alma aprisionada. Sofia reconhece isso em lágrimas. Suas palavras são como orações desesperadas. Ela diz: ó luz da luz, eu acreditei que poderia subir por mim mesma, mas fui traída pelos reflexos. O brilho que vi era sombra e fui enganada. Agora clamo do fundo do abismo. Lembra-te de mim. E é neste ponto que Jesus, com compaixão e firmeza, intervém. Ele desce aos éons inferiores para libertá-la, mas faz isso não como um Deus triunfante, e sim como um mestre que compreende o erro e mostra o caminho de volta. E aqui, mais uma vez, Maria Madalena se destaca. Ela escuta os clamores de Sofia e imediatamente reconhece suas palavras como uma citação indireta do Salmo 88, usado nos antigos rituais hebraicos para invocar a misericórdia. Madalena diz: Senhor, as palavras de Sofia ecoam as dos salmistas. Assim como Davi clamou do fundo do abismo, ela também clama. Mas enquanto ele clamava por Israel, ela clama por todas as almas. O conflito entre Pedro e Maria Madalena. Reconhecimento de Jesus. E Jesus confirma: falaste bem, Maria? Pois Sofia representa a alma que não tem templo, nem povo, nem aliança. Ela é a sabedoria que caiu e deseja retornar, e eu vim por ela. Este reconhecimento coloca Maria Madalena em um patamar espiritual que desafia tudo o que nos ensinaram. O protesto de Pedro. Pedro, incomodado, protesta: Mestre, por que Maria fala mais do que todos nós? Por que dás a ela o direito de interpretar e revelar, enquanto nós ainda esperamos tuas palavras? A resposta de Jesus. E Jesus responde: a quem compreende, muito será dado. E quem ouve com o Espírito, ouvirá primeiro. Maria não fala de si, mas da luz que está nela. Essa passagem foi apagada da história oficial. Ela expõe um conflito real entre a sabedoria intuitiva e o poder hierárquico, entre a verdade espiritual revelada e o controle institucional. O Piste, ao preservar esse diálogo, denuncia a tentativa da história de silenciar o feminino sagrado, representado aqui por Maria e pela própria Sofia. Os arcontes e suas estratégias. O feminino que não é passivo, mas ativo, que não se cala, mas revela, que não segue, mas lidera no plano espiritual. Jesus então segue ensinando sobre os arcontes. Ele revela seus nomes, suas origens e seus métodos. Diz que eles se alimentam da confusão mental, das paixões descontroladas e da fé cega. Eles não temem templos, mas tremem diante da gnose. Por isso, tentam apagar o conhecimento verdadeiro, criando religiões que desviam da verdade com doutrinas, dogmas e culpas. Em uma revelação chocante, ele afirma: os arcontes se disfarçam de anjos, de guias e até de deuses, e muitos os adoram sem saber, pois eles prometem céu, mas mantêm as almas na escuridão. Só a luz verdadeira pode expulsá-los. A centelha da luz interior. A luz adormecida. E como acessar essa luz? A resposta não está em adorações externas, mas no mergulho interior. Jesus diz que cada ser humano carrega uma centelha da luz primordial, mas ela está adormecida. O despertar. Quando acorda, começa a reconhecer a ilusão dos sentidos, das crenças impostas, das guerras, em nome de deuses falsos. Nesse ponto, os discípulos ficam em silêncio. A pergunta de Madalena. E é Madalena quem rompe a pausa com uma pergunta que ecoa até hoje. Senhor, como saber se a voz que ouvimos é da luz ou da ilusão? E ele responde: a voz da luz liberta. A da ilusão aprisiona. A da luz chama a verdade interior. A da ilusão exige crenças sem questionamento. Aprende a discernir pelos frutos. Se te faz crescer, é luz. Se te faz temer, é prisão. O destino das almas após a morte. Essas palavras nos desafiam profundamente. Elas pedem coragem para sair do conforto religioso e buscar a verdade sem intermediações. Pedem que nos tornemos como Sofia, conscientes da queda, mas dispostos a subir, como Madalena, atentos à linguagem simbólica, mas sedentos de sentido real.
O Piste Sophia continua revelando mistérios sobre o universo, sobre o papel das estrelas, sobre a influência dos signos e sobre os caminhos da alma após a morte. Mas tudo será revelado aos poucos, porque cada camada exige preparo. E Jesus deixa isso claro. Nem tudo pode ser dito agora, pois há aqueles que ouviriam, mas zombariam, e há os que entenderiam, mas se perderiam no orgulho. Por isso, guardai o que for dado e meditai com espírito desperto. A cartografia espiritual da alma. Reconhecimento da queda. Conforme as revelações de Jesus avançam no Piste Sophia, percebemos que não se trata de um simples texto religioso, mas de uma verdadeira cartografia espiritual da alma humana. Cada resposta dada pelo Mestre é um mapa para quem deseja retornar à origem. Purificação interior. E o que torna tudo ainda mais poderoso é que esse caminho não é reservado a poucos eleitos. Ele está disponível a qualquer um que deseje de verdade se lembrar de quem é. Ascensão espiritual. Um dos trechos mais impactantes ocorre quando Jesus começa a revelar os mistérios dos selos de luz, símbolos espirituais que, segundo ele, servem como chaves para abrir as portas dos éons superiores. Cada selo é um conhecimento oculto, uma vibração, uma palavra sagrada. Mas não basta conhecê-los intelectualmente, é necessário incorporar luz na alma. Ele diz: aquele que conhece os selos, mas não se purifica, será lançado de volta ao mundo, pois os portais da luz não se abrem à astúcia, mas à pureza. Somente quem se fez digno pela verdade interior poderá pronunciar luz com poder. O chamado da Sofia interior. Porque o que o Piste Sophia nos mostra é que toda a realidade que conhecemos é uma escola para acordar e que por trás do caos, da dor e da confusão, existe uma luz silenciosa nos chamando de volta para casa. Essa luz não está nos palácios da religião, nem nos discursos dos poderosos. Ela está no silêncio, no arrependimento sincero, na compaixão autêntica, no amor puro, no desejo de verdade. Ela está dentro de você. Por isso, se este vídeo falou com sua alma, não com sua mente, não com suas crenças, mas com sua alma, então siga com a gente no canal Iluminadamente. Nossa missão é trazer de volta esses conhecimentos que foram apagados, distorcidos ou proibidos. Aqui cada vídeo é um passo a mais no caminho da gnose, da libertação e da luz. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este conteúdo com alguém que você sente que também está pronto para lembrar. A Sofia caída já está despertando e agora é a nossa vez.